Em alguma vez na sua vida você já viu um livro ter promessas como músicas originais, um trailer cinematográfico com músicas originais e que a grande parte das avaliações são de 5 estrelas? Bom, raramente eu vejo, mas esse é o caso do meu livro. Bom, no resto aqui do canal eu tenho feito vários vídeos, pouquíssimos deles estão me apresentando dessa forma, mas para quem é novo e tá chegando aqui de paraquedas, sabe muito bem que já faz um tempo que eu tô avisando que vai ter vídeos nesse estilo. E é para se acostumar, pessoal, porque vídeo eu vou explicar sobre a minha obra. Já que eu tenho reparado que na grande parte dos meus conteúdos eu tenho muito focado nas experiências, nos comentários, nas imagens estéticas, mas hoje eu vou apresentar o meu produto, o que ele tem a oferecer e por que você merece ter ele na sua estante de livros. Eu vou deixar aqui, passando no card, o vídeo que eu tinha postado na segunda-feira. No caso, eu acho que esse vídeo está sendo publicado segunda-feira. Então, semana passada eu tinha publicado um vídeo falando das minhas inspirações literárias. E, basicamente, eu tinha usado o livro de Machado de Assis. E agora, eu estou usando o Caçador de Pipas, que eu ganhei de uma amiga, que eu vou usar ele não como uma inspiração, mas sim como exemplo. Basicamente é o seguinte: o livro em si se trata de uma aventura filosófica e também de ação e aventura e drama. Não se enganem, porque na maioria das avaliações dizem que tem gatilhos, mas não se preocupe, porque não são gatilhos que vão te afetar diretamente na leitura. Então, se você fica preocupado com isso, pode se te preocupar, porque se você for reparar, na grande parte das avaliações as meninas nem falam disso direito. E se elas falam, elas nem tocam direito nesse assunto. Então isso já pode esquecer. Outra coisa também que vocês devem se interessar é o ponto direto e o foco direto. Já que eu tenho reparado que muitas pessoas ficam desencaminhando, ficam desinteressando. Tipo, só isso aqui de página, tipo, é descrição de uma casa. E isso não é o que acontece nesse livro, porque aqui as coisas são mais diretas e focadas na trama da história, do ponto A ao ponto B. Caso você viu, no caso especial de um carro, você sabe muito bem do que eu estou falando, naquela partezinha final que vai aparecer. E, basicamente, eu tinha dito que seria uma coisa rápida, que você talvez termine em 3 horas. E aqui vai um adendo muito curioso que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Que teve uma garota, que uma leitora, que falou que ela não falou, ela leu o livro em menos de 5 horas. Sim, ela virou a madrugada lendo o livro e nem demorou. Literalmente, eu tinha fechado um acordo às 8 horas da noite, por aí, e no outro dia, lá para as 10 ou para as 11 horas da manhã, nós já tinha finalizado. Então é uma coisa muito rápida que, se você é um leitor assíduo, você nem percebe. Outra coisa que eu achei bastante interessante é no ramo da filosofia, que tem muitas pessoas que buscam e não conseguem achar novas obras, que elas ficam em um loop eterno procurando, mas elas acabam não encontrando uma obra nova que faça com que elas comprem, que elas gostem. E tcharam, aqui está. Grande parte das avaliações também tocam no lado filosófico, mas aí você vai ter que procurar por você mesmo, porque elas só falam mais da trama em si, dos personagens e como te cativou, mas não fala da parte da filosofia aqui. Então eu vou falar por mim mesmo. Bom, eu vou deixar aqui imagens de exemplos para vocês terem noção. Eu havia falado que o protagonista foi inspirado em Friedrich Nietzsche, mas eu não me inspirei totalmente, eu não disse como isso afetou a história em si. E agora, nesse vídeo aqui, eu vou falar como inspirou a história em si, que basicamente assim falou Zaratustra, que eu vou deixar aqui algumas imagens, outras explicações também das pessoas falando. Basicamente fala muito de moralidade, buscar você ser uma nova pessoa, e isso sim acabou afetando a história, no caso, a mensagem que ela quer passar. E como caso você tenha uma mente mais aberta ou tenha um compreendimento melhor, você com certeza vai pegar isso. Eu tô querendo dizer que, talvez você, nas primeiras páginas você já consiga compreender e outras pessoas não. Essa é a parte filosófica. Um outro assunto que eu gostaria de tocar é no assunto histórico.
já que eu tinha falado que o livro de filosofia e o livro histórico. Agora bora falar da parte histórica. Basicamente se passa em 1100 a.C., após a Guerra Macedônica, que eu vou deixar aqui alguns trechos, algumas imagens explicando o que foi isso. Lembrando que essas imagens são de explicações de escolas, não são imagens que eu peguei tipo direitos autorais, são imagens de ensino mesmo, entendeu? Para evitar problema, porque para quem não sabe, né? Não só eu, mas também outras pessoas estão em dificuldade, porque esse negócio de direito autoral tá pegando muito agora. Por isso que faço uma pesquisa muito extrema. Até mesmo eu fui afetado. Teve um shorts que eu publiquei, não foi em julho, foi em junho que eu tinha publicado. E por conta de um trecho de 2 segundos a música foi cortada e eu tive que repostar com outro tipo de som. Voltando ao assunto. No contexto histórico, basicamente se reflete em 1100 a.C., após a Guerra Macedônica. E com isso nós temos o nosso protagonista e a cidade que ele vive, o Vale Indo. E eu já vou dizer aqui para vocês que o Vale Indo realmente existiu. Foi realmente uma sociedade antiga que existiu nos tempos passados, porque teve uma galera que achou que eu criei, pessoal que achou que eu inventei tudo, mas não, pessoal. Algumas coisas sim, eu tive a criatividade de literária, a criatividade de autor, mas teve coisas que eu não criei, tem coisas que realmente me baseei em fatos reais. Tanto que, não sei se vocês sabem, mas a Gorgo que está no livro, que é a esposa de Leônidas, ela tá lá e ela passou depois, ela tá lá depois dos acontecimentos dos 300 da Batalha de Termópilas. Ou seja, de fato são coisas que realmente aconteceram, mas talvez os acontecimentos não tenham base por si. Às vezes as pessoas, tipo, sei lá, só criaram e jogaram e falaram que a fonte era verdadeira e todo mundo começou a achar que é verdade. Até porque, né, acho que não tem como você desmentir isso, a não ser que você puxe por si só e faça os outros acreditarem em você. Com todo esse contexto histórico, eu vou deixar aqui o keycard, não só do trailer, mas também do especial, que eu aconselho que vocês vejam, porque ali fala um pouco melhor mais sobre essa obra e também os princípios dela. Também vou estar deixando no meu perfil, perto do banner, o meu Linktree, que está linkado a todas as minhas redes sociais. Então, consigo que vocês puxem, porque é muito importante. Lembrando que nos comentários eu vou deixar o link da compra fixado para vocês acessarem, e ali embaixo eu vou estar deixando algumas dicas de como vocês podem fazer e tal, para não ter problema. Enfim, gente, obrigado. Esse foi o vídeo de hoje. Eu não sei se vai estar saindo numa segunda-feira, eu espero que esteja, mas caso não, de qualquer modo, obrigado. E não esqueçam de ver o Linktree. Um grande abraço e é isso. Um adeus.